Bom, pessoal, como eu prometi, eu vou complementar o nosso curso presencial com uma explicação mais ou menos de como se lê os projetos aqui que vocês estão utilizando para orçamento, para que não reste dúvidas, né, para conseguir desenvolver o trabalho, ok? Então vamos lá, a gente tem aqui nos projetos, a gente tem o plano de arquitetura, o hidrossanitário, o elétrico, estrutural e o estrutural versus arquitetura, que é para eu ver aqui se está certinho ou não. Então, ó, se eu clico aqui, ó, tem um bloco do AutoCAD com a estrutura, ó, ela vai inteira, está sobrepondo, então eu consigo ver, por exemplo, que eu não estou invadindo porta com os pilares, entendeu? Que as minhas vigas, por exemplo, eventualmente, ó, aqui eu tenho uma viga passa por cima da porta, não tem problema, tal. Eu estou com as vigas do respaldo, tá? Que aqui eu tenho uma viga aérea, ó, por exemplo, não tem parede embaixo, então é uma viga que fica aparente, entendeu? Tá? Esse tipo de compatibilização é legal fazer nos cortes também, tá? Mas nesse caso eu não tenho. Vamos começar pelo projeto estrutural. O projeto estrutural funciona o seguinte: a primeira prancha do projeto estrutural é a planta de locação de estacas, tá? Normalmente essa prancha ela tenta definir onde é a frente do terreno ou a divisa do terreno. Então, ó, tem uma divisa do lado esquerdo, do lado direito não tem indicando nada. Por quê? Porque tipo, não tem nenhuma fundação colada na direita, tá? Então, o que acontece? Nessa planta a gente vê o seguinte: tem várias linhas, entendeu? Essas linhas são, imaginando um plano cartesiano, XY, que indicam como achar determinado pilar. Então, por exemplo, P1 é a junção dessa linha, aí eu vou lá em cima e vou procurar P1 também, tá? A linha que contém P1, entendeu? Tá? Então, vamos achar aqui. Procurar. P15, P2, P19... P1, tá aqui, ó, P1 aqui. Então essa linha daqui contém P1. Então o cruzamento dessa linha com essa linha, eu acho exatamente o eixo do pilar P1. Ah, mas como é que marca lá, Thiago? O seguinte, a pessoa vai locar o terreno, o terreno é aqui, aí tem uma quinazinha no terreno. Aí ele vai ter que ver quantos metros que o eixo 00 horizontal, ó, 0, tá? Com 0, onde ele está em relação à quina do terreno. Aí ele marcou o 00, aí fica fácil. Puxa a trena daqui, dessa linha, até a última linha, entendeu? Até aqui, em cima do gabarito, e vem marcando 9 centímetros, 10 centímetros, vem riscando no gabarito de madeira. Tá? Vai marcando 9, 10, 195, 205, 195. O que é 195? É a distância dessa linha a essa. O que é 252,5? É 252,5 centímetros dessa linha ao zero. Então eu puxo a trena uma vez só e marco no gabarito inteiro. Tá? Da mesma coisa eu faço lá. Tem o zero, entendeu? Aqui eu puxo a trena uma vez só e vou marcando as cotas no gabarito inteiro. Depois que eu marquei as cotas, eu vou escrever, tipo, aqui é P8 com essa distância. Então, se eu quiser achar P8, é essa linha que vai estar marcada no gabarito de madeira com a linha P8 que está aqui. Então, eu já achei P8, ó. P8 está aqui. Aí eu coloco a estaquinha no chão, eu vejo um bloco de uma estaca, pá, só furar no meio. Bloco de duas estacas, eu vou marcar o eixo do pilar. Aí eu sei, por exemplo, vai estar no projeto quantos centímetros está o eixo da estaca em relação ao eixo do pilar. Aí você marca por os dois lados e faz os dois furos, entendeu? É assim que lê uma planta de locação de estaca. Para tirar o esquadro do projeto, é assim, ó. Você pega algumas linhas bem afastadas, tipo assim, ó, escolher aqui um conjunto de linhas, essas 4 linhas aqui que estão marcadas. Aí eu marco, quantos metros tem daqui a aqui? Tem 5 metros. Então aqui em cima tem que dar 5 metros também. Daqui aqui deu 7, aqui no outro lado tem que dar 7 também. Além disso, essa diagonal que eu vou desenhar aqui, tem que bater
com essa diagonal aqui também. Então, se as medidas forem iguais e o x for igual, tá no esquadro, tá, pessoal? Aí depois que tirou o primeiro esquadro, é só puxar a linha paralela, entendeu? Aí fica facinho, tá bom? Planta de locação é isso, como se lê uma planta de locação de estacas, tá ok? Não tem mais nada além disso. Agora vamos para as pranchas de forma, tá? Prancha de forma é o seguinte, normalmente ela tem, quando é de baldrame, as vigas e os pilares, tá? A prancha, você sempre olha assim, ó. A forma, se o nível é baldrame, eu estou olhando daqui para baixo. Daqui para baixo. Então, um pilar que está aqui, ele está para baixo, entendeu? Então, quando, tipo assim, no nível teto do térreo, se o pilar estiver marcado aqui, quer dizer que ele está entre o baldrame e entre aqui. Não que ele está nascendo aqui e subindo, entendeu? Sempre olhar para baixo, tá? Ok? Então, vamos supor, no teto do térreo, a gente tem a informação seguinte. Aqui nós temos um pilar de 12 por 30 que está entre o topo do baldrame e o topo do respaldo, porque não tem nenhuma elevação marcada, tá? Elevação normalmente é marcada assim, ó, tipo assim, ó, elevação igual mais 38, tá? Quer dizer que essa viga, mais 38, se lê da seguinte forma. Essa daqui, ó, é a mais 38, porque o nível padrão do respaldo é esse nível aqui, ó. Esse é o nível do respaldo. Porém, o topo dessa viga diverge do nível 0, do topo 0. Ela está nesse nível mais alto, entendeu? Então a gente levantou mais 38. Por que 38? A laje tem 12, a viga tem 50, 38 mais 12 dá 50, deu uma inversão perfeita, entendeu? Tá? Ah, mas se fosse para baixo, beleza, para baixo, mesma coisa. Menos 30, então, menos 30, a viga estaria aqui assim, mais ou menos, a cabeça dela. Então, é sempre a cabeça da viga, tá, pessoal? E igual mais 38, a viga está 38 acima do nível padrão indicado no corte, tá? Aqui, ó, nível padrão 3,15 mais 38, estaria a cabeça da viga 315 mais 38, que seria 353, tá? Então, assim lê a extensão. Então, aqui eu tenho uma viga 10 por 30, de fora a fora, entendeu? De fora a fora eu tenho a viga 10 por 30, entre esse pilar e esse pilar a nível. Quais os cuidados na quantificação? Na quantificação tem que tomar o seguinte cuidado. Se eu quantifiquei a área de forma desse pilar com a altura de 315, as vigas vão ter que ser entre pilares, né? Porque se ou eu pego a área do pilar daqui, eu pego a área do pilar daqui, aqui, entendeu? Onde está marcado. Ou eu pego por cima. Se eu pegar por cima, a hora que quantificar a viga, as vigas vão ter que ser assim, descontado o pilar, né? Aí fica mais difícil marcar, porque você vai ter que ficar dando um monte de linha. Então, o que vocês fazem? A altura do pilar, qual que é? A altura do pilar é do topo do baldrame ao fundo da viga, tá? Então, no corte, a altura do pilar seria essa altura aqui, ó. Essa altura aqui que está marcada aqui, ó, em fundo da viga. Porque as vigas você vai quantificar direto, entendeu? Tá? Outro detalhe, a alvenaria. Você quantificar a alvenaria é daqui, ó, é o fundo da viga. Aqui tem a viga vem até aqui nesse limite. Então, do fundo da viga até o topo do baldrame é a área de alvenaria. A alvenaria não é o pé direito, tá? Não é até lá em cima. Também não é até a laje, tá? É até o fundo da viga a alvenaria, tá, pessoal? Então, se a viga for de 50, vai ter menos alvenaria. Como ali, ó, aqui o caso seria menos alvenaria. Seria essa parte aqui, tá? Então, para alvenaria, vocês também já receberam a informação. Então, você vendo na prancha de forma, você vê, por exemplo, VB1. O que é VB1? Viga baldrame 1. Tá, na prancha de forma, vai ter as cotas para marcar ela, você vai ter a planificação. Na hora que vocês marcam, vocês têm que conferir o seguinte. Se essa medida é nesse canto, igual essa medida é nesse canto, se o X está batendo, para ver se está nesse quadro, tá? Para ir tirando os quadros das peças, como é que tira? Na caixaria do baldrame vocês tiram, entendeu? Fez o baldrame, aí vocês vão tirar as medidas dos dois lados e o X, assim, ó.
Vamos tirar as medidas e o X tem que bater, tem que estar igualzinho para estar no esquadro, tá, pessoal? Ok? Então eu vou lá no detalhamento de vigas do projeto, VB1. Então, por exemplo, o que é? Uma viga. É que aqui ó, a gente escalou o desenho. Eu vou colocar o desenho na escala correta para a gente poder ler certo. Então aqui está certo. VB1. O que é VB1? VB1 então tem quase 3 metros de comprimento entre estes pilares. Tem um pilar que está num sentido de 30 centímetros e outro de 12 na extremidade. Ele é composto da seguinte ferragem. Eles são 2 ferros de 8 de fora a fora e 2 ferros de 8 de fora a fora negativo. Só que uma tem gancho de 16 e 14, outro gancho 14 por 14. Ah, mas como é que eu sei qual o sentido? Ó, o sentido é o seguinte, vai de P14 a P13. Aí eu vou lá no projeto. Então, ó, P14 está na esquerda, P13 está aqui. Normalmente o projeto é sempre visto nesse sentido assim, ó. O normal, tá? Vocês têm que tentar identificar o padrão. Para cima, de baixo para cima e de dentro para a esquerda. Esse é o padrão, tá, pessoal? Mas pode ser que o projeto venha despadronizado, tá ok? Normalmente vai ser assim, tá? E normalmente as vigas são numeradas de cima para baixo e depois da esquerda para a direita. Os pilares também. Esse projeto está errado, tá? Porque os pilares deveriam... Aqui deveria ser P1, aqui deveria ser P2, aqui deveria ser P3. Tá? E ir descendo assim, tá? E não do jeito que tá essa bagunça aqui, vamos falar assim. Tá? Beleza? Aprendeu a ler como é que é a viga? Ah, vamos ver a viguinha mais complicada, que tem um reforcinho? Vamos tentar achar uma. Esse projeto é muito simples, então... Ó, viga inclinada, tal. Aqui, ó, a gente tem uma viga que tem 2 de 8 em cima, com 6,71 m, sendo 618 trecho reto, um gancho de 31, um gancho de 26. Tá? 2 ganchinhos, ó, tem essa armadura complementar aqui, ó, que é uma armadura de ancoragem que chama, tá? E aqui a gente tem também o seguinte, 3 fios de 16 no fundo da viga. Só que 2 são na primeira camada e 1 na segunda. Ah, tô na dúvida, olha o corte. Olha lá, ó, é assim que vai montar, tá? Ok? Então aprendeu a ler a viga? Aprendeu. A mais importante que ler a viga, o detalhamento, é aprender a ler a tabela de aço. Ok? Tabela de aço é assim, ó. No projeto, por exemplo, eu tenho um aço CA60 posição 1, que a gente vai achar em quase todas as vigas. Tá? Ó, 19 N1 25. Então para essa viga eu preciso de 19 estribos N1. N1 é o nome da barra. E N6, ó, N6 é o nome da barra. Então o que vai acontecer? Como é que o armador tem que executar isso aqui? Ele não lê o projeto, ele lê só a tabela de aço de início e vê o seguinte. Eu tenho aqui... Então, a gente tem essa tabela, o armador vai pegar ela e vai fazer o seguinte. Eu tenho barra 1, diâmetro 5 mm. Ele vai pegar um vergalhão 5 mm e vai cortar 80 barras com 548 centímetros, entendeu? Então, o que vai fazer? A barra tem 12 metros... Ele vai conseguir cortar 2 pedaços por barra de 12 metros, não é? Tá? Aí na 2 ele vai pegar 5 mm só uma barra, vai fazer um corte de 108. Talvez aproveite ou não aquele corte anterior que sobrou, entendeu? Na 3, 80 de 5 mm com 1 metro de comprimento, tá ok? Então ele vai cortar... na quantidade, na bitola indicada, a quantidade indicada, o comprimento indicado. Aí ele vai colocar uma madeirinha, uma etiqueta, qualquer forma de identificação, que todas essas barras são N3, que todas essas barras são N2, que todas essas barras são N1. Ok? Aí feito isso, ele vai cortar toda a tabela de aço, vai cortar tudinho que está aqui, tal, e vai deixar identificado. Quando ele for começar... Ele vai pegar a VB1 e vai lá e falar, eu preciso de 2 barras N7, 2 N6 e 19 N1. Ele vai lá no estoque que ele montou, bem identificado, pegar essa quantidade, levar para a bancada e fazer a dobra. Vai dobrar uma ponta, dobrar outra ponta, pegar os 19 estribos e amarrar a viga. Dentro da medida que está ali, entendeu? Tá? Certo? Bem simples, né, pessoal? Então é assim que faz a leitura do projeto estrutural, de armação de ferragem, de vigas e leitura de forma, tá?
Para o bloco, o conceito é o mesmo, é posição de barra, quantidade de barra, tal. A única diferença é que é o seguinte, o bloco está aqui e vem listando todos os arranques que nascem nesse bloco, porque senão ia ter que ter um detalhamento desse aqui para cada tipo de arranque, entendeu? Então, como o bloco é constante e o arranque muda, o arranque é a espera do pilar, né? Então é só assim, você dá uma olhada no arranque, ó, são várias repetições. A planta já fala que são 15. São 15 pilar. Pode contar aí que vai dar 15. São 15 vezes 4, entendeu? Tá? Então assim que lê. Bloco de duas estacas, mesma coisa que eu expliquei nas vigas, tá ok? Pilares é só um pouquinho diferente, mas não muda muito também, entendeu? Olha, vai precisar de 29 estribos a cada 10, que é esse estribo aqui, ó, posição N2, é o nome da prancha, tá? E 4 ferros 10 milímetros. Só é interessante perceber que cada prancha tem um início de numeração novo, né? Então, o armador, se ele for cortar várias pranchas, ele vai ter que segmentar isso aqui por prancha, tá? Então, a N1 tem na prancha 10 e tem na prancha 11, e na prancha 12, e na prancha 13, entendeu? Então, normalmente ele nunca corta de pranchas diferentes, porque normalmente ele corta toda uma prancha e arma toda a prancha, e corta toda a prancha e arma toda a prancha. Para efeito de orçamento, pessoal, tabela de aço, você tem a bitola, a metragem e o peso. Lembrar que o peso aqui já com 10%, se a tua composição também tiver com 10, você tem que pegar isso aqui, dividir por 1.1 para lançar no orçamento, para não fazer 10 vezes 1.1, que dá 11 vezes 1.1 de novo, que dá 12.1, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Esse volume de concreto, vocês podem até considerar no orçamento. Agora, a área de forma não, tá? Porque essa área de forma é dos 4 lados dos pilares, entendeu? O volume de concreto vai ser do início ao fim do pilar, entendeu? Com a altura que está especificada aqui. Então, se está especificado aqui que o pilar vai de 0 a 2,85, tá? Vai ser, e de 0 a 315, vai ser dessa altura que está discriminada aqui nessa implantação, tá ok? Tá? Aí nas vigas também vai ter essa relação de concreto e tal. A área de forma vai ter que quantificar com base na planta de forma mesmo. Então vamos lá na planta de forma. Qual o cuidado tem que ter? Ó, essa planta de forma, qual a área de forma? Esse lado, esse lado, esse lado, né? Então são 3 lados aqui. Ah, essa aqui já é diferente, né? Essa daqui é aqui e é aqui, tá? Então aí teria que quantificar essa área de forma com base em cada pilar mesmo, entendeu? Quanto vai? Ah, Thiago, mas demora demais, tal. Quero usar a área total, a área dos 4 lados. Se você fizer isso, você está colocando seu orçamento para mais, entendeu? Aí vai dar mais madeira, tal. Você pode correr o risco de errar, entendeu? Tá? Ok? Então essa é a leitura de um projeto estrutural, tá? Tá pronto.